Naquela noite, a vida de Helena Santos não apenas mudou, ela desmoronou. Em poucos minutos, o que deveria ser uma simples confraternização virou um pesadelo diante de dezenas de testemunhas. Traída por quem mais confiava, humilhada por quem mais admirava. E como se não bastasse, descartada como se fosse ninguém. Mas quando tudo parecia perdido, alguém a estendeu a mão. Um desconhecido, elegante, enigmático, com um olhar que parecia esconder muito mais do que empatia. Quem era aquele homem? E por que seu gesto parecia tudo menos acidental? Helena ainda não sabia, mas aquele encontro, nas sombras de sua pior noite, carregava um segredo enterrado há décadas, um segredo capaz de reescrever toda a sua história e de devolver a verdade que lhe foi tirada. Se você ama histórias com traições chocantes, reviravoltas inesperadas e verdades que precisam vir à tona, fica comigo. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Eu adoro saber quem está vivendo cada capítulo junto comigo. Agora respira fundo, porque o que aconteceu com Helena não foi o fim. Foi o começo de uma jornada por justiça, memória e força. Helena Santos não era o tipo de pessoa que chamava a atenção. Com seus cabelos castanhos sempre presos num rabo de cavalo simples e roupas básicas compradas em promoções, ela passava despercebida na agitada São Paulo, exatamente como desejava. Crescer sem pai e vendo sua mãe, Dona Lúcia, se desdobrar em faxinas e mais faxinas para colocar comida na mesa, lhe ensinou a virtude da discrição e a importância do trabalho duro. Ninguém vai dar nada de graça pra gente, filha. Tudo na vida se conquista com suor. Eram as palavras que sua mãe repetia enquanto esfregava o chão de casas alheias, mesmo com as mãos já rachadas pelo detergente. A vida modesta no bairro da periferia nunca incomodou Helena. Suas ambições eram proporcionais às suas possibilidades. Terminar o curso técnico de administração, juntar dinheiro para ajudar sua mãe e, quem sabe, um dia, casar com Rodrigo Martins, o namorado que conheceu aos 16 anos na escola pública onde estudavam. Rodrigo não era brilhante nem ambicioso, mas tinha um sorriso fácil e planos simples que combinavam com os dela. Um apartamento pequeno, talvez filhos quando a situação financeira permitisse, uma vida comum. A gente não precisa de muito para ser feliz, né? Só um cantinho nosso e saúde, dizia Helena para a mãe, que concordava com um sorriso cansado, mas orgulhoso da filha sensata que criara. Conseguir o emprego de recepcionista na Brilho Cosmetics, uma empresa média que fabricava produtos de beleza, foi quase um milagre para Helena. O salário não era extraordinário, mas permitia que ela contribuísse em casa e ainda guardasse um pouco para o futuro. Além disso, trabalhar numa empresa de cosméticos significava descontos em produtos que, de outra forma, seriam luxos inalcançáveis. Quem diria Helena Santos usando batom importado, brincou Rodrigo, quando ela lhe mostrou os primeiros mimos que trouxe do trabalho. Está ficando chique demais para mim, continuou ele, com um tom que Helena não conseguiu decifrar se era orgulho ou ciúme. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Helena chegava cedo, atendia os telefonemas com voz doce, recebia os visitantes com um sorriso gentil, organizava a agenda de reuniões sem um único erro. Você é um achado, menina, comentou o senhor Dantas, um dos diretores da empresa, após Helena resolver uma confusão de horários que poderia ter custado um cliente importante, mas foi justamente sua competência que atraiu a atenção de Cláudia Vasconcelos, a gerente de marketing da Brilho Cosmetics. Cláudia, com seus 35 anos, cabelos perfeitamente tingidos de loiro e ternos sempre impecáveis, era o oposto de Helena. Formada nas melhores escolas, viajada e ambiciosa, ela construíra sua carreira pisando em quem fosse necessário. Na Brilho Cosmetics, era conhecida tanto por suas ideias brilhantes quanto por seu temperamento volátil. Essa aí só sorri quando alguém tropeça, sussurrou certa vez Denise, uma das analistas, para Helena durante o almoço. Cuidado com ela. Gosta de puxar o tapete principalmente de quem está começando a se destacar. No início,
Helena não entendeu o aviso. Pelo contrário, sentiu-se lisonjeada quando Cláudia começou a requisitá-la para tarefas especiais, organizar apresentações, participar de reuniões como secretária, até mesmo dar opinião sobre as cores de uma nova linha de batons. Vejo potencial em você, Helena. Com a orientação certa, pode crescer muito nessa empresa, disse Cláudia em uma dessas ocasiões, seus olhos calculistas avaliando a jovem recepcionista. O que Helena não sabia é que Cláudia usava a mesma estratégia com todos os funcionários novos e talentosos. Primeiro os aproximava, depois descobria suas fraquezas e, por fim, os afastava caso representassem qualquer ameaça. As coisas começaram a mudar quando Rodrigo apareceu de surpresa na empresa, para buscar Helena após o expediente. Alto, com seus cabelos escuros despenteados e um charme natural, Rodrigo chamou a atenção imediata de Cláudia. Então esse é o famoso namorado? Entendo porque você sempre recusa hora extra, comentou ela, com um sorriso que Helena não conseguiu interpretar. Naquele mesmo dia, Cláudia convidou o casal para tomar um café na lanchonete em frente ao prédio. Precisamos conhecer melhor quem rouba nossa funcionária mais dedicada todas as noites, justificou ela, tocando levemente o braço de Rodrigo. Durante todo o café, Helena notou como Cláudia dirigia a conversa para Rodrigo, fazendo perguntas sobre sua vida, seu trabalho como técnico de informática em uma pequena empresa, seus sonhos. Um rapaz talentoso como você merece mais do que consertar computadores em uma empresa qualquer, disse Cláudia, inclinando-se para a frente. A Brilho Cosmetics está justamente procurando alguém para a área de TI. Seria uma coincidência maravilhosa, não acham? Foi assim que, 2 semanas depois, Rodrigo começou a trabalhar na mesma empresa que Helena, contratado pessoalmente por Cláudia para o setor de tecnologia. No início, o casal comemorou a sorte. Significava mais renda, a possibilidade de ir e voltar juntos do trabalho, economizando em transporte, e um futuro mais seguro. É o começo da nossa escalada, meu amor, disse Rodrigo, abraçando Helena com entusiasmo. Logo vamos poder juntar para o nosso apartamento. Mas a alegria durou pouco. Nas semanas seguintes, Helena começou a notar mudanças sutis no comportamento de Rodrigo. Ele passou a trabalhar até mais tarde, sempre com a justificativa de que precisava impressionar no novo emprego. Suas conversas sobre o dia de trabalho invariavelmente incluíam menções a Cláudia. Como ela era inteligente, como valorizava suas ideias, como estava ajudando a destacá-lo para a diretoria. Ela diz que tem o potencial para chegar longe na empresa, Helena, comentava ele, com um brilho ambicioso nos olhos que Helena nunca tinha visto antes. Logo os almoços juntos ficaram mais raros. Rodrigo sempre tinha reuniões importantes ou precisava terminar algum projeto urgente com a equipe de marketing. Leia-se com Cláudia. Helena tentava ignorar os comentários sussurrados no refeitório, os olhares de pena de algumas colegas, o sorriso cada vez mais triunfante de Cláudia quando a encontrava pelos corredores. Seu namorado é mesmo muito talentoso, Helena. Estou investindo bastante nele, disse certa vez a gerente com uma ênfase perturbadora na palavra investindo. Enquanto isso, Rodrigo mudava não apenas no trabalho, mas em todos os aspectos. Começou a se vestir melhor, usando camisas que Helena não se lembrava de ter comprado com ele. Seu perfume era diferente, mais caro. Suas conversas agora giravam em torno de restaurantes sofisticados que ele conhecia, exposições de arte que tinha visitado, livros que estava lendo por recomendação de Cláudia. Precisamos expandir nossos horizontes, Helena. Ficar parado no mesmo lugar é morte, disse ele em uma noite, após Helena sugerir que assistissem ao filme que costumavam ver juntos todo mês. Esse filme, de novo, é tão básico. No escritório, Helena começou a ser gradualmente afastada das tarefas especiais que fazia para Cláudia. Acho melhor você se concentrar na recepção, querida. É onde realmente brilha, justificou a gerente, com um sorriso que não atingia seus olhos. Enquanto isso, os rumores sobre Rodrigo e Cláudia cresciam. Eles estavam sozinhos na sala de reuniões ontem à noite, bem depois do expediente, comentou Denise com Helena durante um intervalo.
Acho que você deveria abrir os olhos, amiga. Essa história não está cheirando bem. Helena se recusava a acreditar. Afinal, Rodrigo era seu companheiro há anos, conhecia sua história, suas lutas, seus sonhos. Ele não jogaria tudo isso fora por uma aventura com a chefe, certo? Rodrigo não é assim. Ele me ama, respondeu Helena com mais convicção na voz do que no coração. Mas as dúvidas cresciam, especialmente quando ele cancelou o jantar de aniversário de namoro, alegando uma emergência no sistema da empresa, num sábado à noite. Foi Dona Lúcia, com sua sabedoria simples, quem lhe deu o empurrão que precisava. Filha, mulher que se preza não vive de dúvida. Se está desconfiada, vai atrás e tira a limpo. Pior que a traição é a gente se trair fingindo que não vê o que está debaixo do nariz. Assim, na festa de fim de ano da Brilho Cosmetics, um evento glamuroso num salão alugado com buffet e banda ao vivo, Helena decidiu chegar mais tarde, propositalmente, para ver como Rodrigo se comportaria quando pensasse que ela não estava por perto. Vestiu seu melhor vestido, um modelo azul marinho comprado em prestações para ocasiões especiais. Arrumou os cabelos com cuidado e até se permitiu uma maquiagem mais elaborada. Estou fazendo isso por mim, não por ele, disse para o reflexo no espelho, tentando acreditar nas próprias palavras. Chegou à festa quase 1 hora depois do combinado com Rodrigo, o coração martelando no peito enquanto procurava pelo namorado entre os colegas que dançavam e conversavam animadamente. Foi Márcia, a copeira que sempre lhe guardava um pão de queijo fresco nas manhãs de segunda-feira, quem inadvertidamente a conduziu ao seu destino. Helena, que bom que chegou. Seu namorado esteve te procurando. Acho que foi para aquele corredor ali, o que leva aos escritórios, disse ela com inocência genuína. Helena sorriu em agradecimento, sem notar o olhar de súbita compreensão e pena que surgiu no rosto de Márcia quando ela já se afastava. O corredor estava escuro e silencioso, um contraste com a música alta e as luzes coloridas do salão. Helena caminhou devagar, um pressentimento pesado no peito. Foi quando ouviu risos abafados vindo de uma das salas. A porta estava entreaberta, uma fresta de luz revelando o interior. Seu corpo parecia saber o que encontraria antes mesmo de seu cérebro processar a informação. Ainda assim, deu o último passo e olhou. Lá estavam eles, Rodrigo prensando Cláudia contra a mesa de reuniões, as mãos dela nos cabelos dele, os lábios unidos num beijo intenso. O mundo de Helena parou. Por um instante, tudo o que conseguia ouvir era o zumbido do sangue em seus ouvidos. Então, sem pensar, empurrou a porta com força. O barulho fez o casal se separar assustado. Helena! Exclamou Rodrigo, ajeitando a camisa desabotoada com mãos trêmulas. Eu posso explicar. Não é o que parece. Não é o que parece, repetiu Helena, sua voz estranhamente calma diante da tempestade que sentia por dentro. Parece que meu namorado está beijando minha chefe. O que mais poderia ser? Cláudia, ao contrário de Rodrigo, não demonstrou qualquer constrangimento. Arrumou o cabelo com elegância estudada e sorriu aquele sorriso predatório que Helena agora compreendia perfeitamente. Pensei que você soubesse, querida. Todo mundo já sabia, disse ela, apoiando-se na mesa com uma casualidade insultante. Rodrigo e eu temos nos aproximado há meses. Foi inevitável, sabe como é. Afinidades intelectuais, ambições semelhantes, coisas que, francamente, vocês dois nunca compartilharam. Cláudia não... Tentou intervir Rodrigo, mas seu tom não era de quem defendia Helena, e sim de quem temia as consequências daquela honestidade brutal. Não o quê, Rodrigo? Ela merece saber a verdade, continuou Cláudia, agora se aproximando de Helena. Você é uma menina doce, Helena, e competente no que faz. Mas sejamos honestas. Você não tem ambição, não tem sofisticação. Rodrigo está evoluindo, conhecendo um novo mundo. Você realmente acha que poderia acompanhá-lo? Com seus sonhos pequenos e sua vida limitada? Cada palavra era como uma punhalada. Não pelo que revelavam sobre Cláudia, cujo caráter Helena agora via claramente, mas pelo que mostravam sobre Rodrigo. Porque ele estava lá, em silêncio, olhando para o chão,
sem negar uma única palavra. É isso que você pensa, Rodrigo? Perguntou Helena, lágrimas finalmente escapando de seus olhos. Que sou pequena demais para os seus novos sonhos. Helena, eu... Começou ele, mas as palavras morreram em sua boca. Seu silêncio foi resposta suficiente. Foi nesse momento que outros funcionários, atraídos pelos ruídos da discussão, começaram a se aglomerar na porta. Helena sentiu os olhares, ouviu os sussurros. O pior pesadelo de uma garota simples como ela. Virar o centro das atenções pelo motivo mais humilhante possível. Já que estamos com plateia, disse Cláudia, elevando a voz para que todos ouvissem, aproveito para comunicar oficialmente. Helena, você está demitida. Sua presença criará um ambiente desconfortável no escritório, como pode imaginar. Passe amanhã para buscar suas coisas. O mundo girou. Traída pelo namorado e demitida na mesma noite, na frente de todos com quem trabalhava há mais de um ano. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Virou-se e correu, ignorando os chamados de algumas colegas solidárias, ignorando tudo e todos. Só queria distância, ar, um lugar onde pudesse respirar, sem sentir que estava sufocando. Na rua escura e fria, deixou-se finalmente quebrar. Encostada na parede áspera do prédio, longe da entrada principal, soluçava descontroladamente. Como voltaria para casa e encararia sua mãe? Como pagaria as contas, o aluguel que vencia na próxima semana? Como seguiria adiante depois de perder num único golpe o amor e o sustento? Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Ergueu os olhos, pronta para dispensar qualquer colega bem-intencionado, mas encontrou um rosto desconhecido. Um homem alto de meia-idade, cabelos grisalhos nas têmporas e terno impecável, a observava com expressão genuinamente preocupada. Algumas vezes precisamos tocar o fundo do poço para descobrir a força que existe dentro de nós, disse ele, estendendo um lenço imaculadamente branco. Meu nome é Ricardo Almeida, e tenho a sensação de que nosso encontro não é por acaso. Helena aceitou o lenço sem entender por que aquele estranho elegante se importava com ela. Não sabia ainda, mas aquele homem guardava um segredo que conectava seus passados de forma inimaginável. E foi naquele mesmo dia, o pior de sua existência, que o destino preparou sua maior reviravolta. Helena fitou aquele estranho de terno impecável, sem entender por que ele pararia para consolar uma mulher aos prantos na calçada. Em qualquer outra situação, ela teria agradecido educadamente e se afastado. Mas naquela noite, depois de perder tudo, o que mais poderia temer? Obrigada pelo lenço, senhor, disse Helena, enxugando as lágrimas. Mas se não se importa, prefiro ficar sozinha. Todos precisamos de solidão para digerir nossas perdas, respondeu Ricardo, com um tom que não era de pena, mas de compreensão genuína. Mas há momentos em que um estranho pode oferecer uma perspectiva que ninguém próximo conseguiria. Permitiria que eu lhe pagasse um café? Aquele lugar ali na esquina ainda está aberto. Helena hesitou, estudando o rosto daquele homem. Deveria ter uns 45 anos, cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos inteligentes por trás de óculos discretos. Havia algo familiar nele, embora tivesse certeza de que nunca o vira antes. Por que o senhor se importa? Perguntou ela, a desconfiança natural de quem cresceu na periferia finalmente emergindo. Digamos que eu reconheço a injustiça quando a vejo, respondeu Ricardo, com um meio sorriso que parecia esconder mais do que revelava. E acredite, já estive no fundo do poço algumas vezes. Sei como uma conversa com um estranho pode ser surpreendentemente libertadora. Contra seu melhor julgamento, Helena concordou. Talvez fosse o desespero, talvez a necessidade de adiar o momento em que teria que voltar para casa e contar à mãe que estava desempregada. Seguiram em silêncio até a pequena cafeteria na esquina, um lugar modesto, com algumas mesas de madeira e um balcão de mármore gasto pelo tempo. Um cappuccino para mim e... Ricardo olhou para Helena, uma sobrancelha erguida em questionamento. Um chocolate quente, por favor, respondeu ela, enquanto sentava-se em uma mesa afastada. Não queria ser vista,
Não queria encontrar ninguém que pudesse tê-la visto sair correndo da festa como uma tola. Quando Ricardo retornou com as bebidas, Helena já havia recomposto um pouco da dignidade. Sentada ereta, com o lenço dele cuidadosamente dobrado sobre a mesa, parecia determinada a não se mostrar tão vulnerável novamente. O senhor não me disse o que fazia na festa da Brilho Cosmetics, observou ela, tentando retomar algum controle da situação. Negócios, respondeu ele simplesmente, soprando o café quente. Minha empresa está considerando uma parceria com a Brilho, ou estava até esta noite. Os olhos dele adquiriram um brilho duro. Não faço negócios com empresas que tratam seus funcionários da forma que vi. Helena engoliu em seco. Então, ele tinha presenciado sua humilhação. A vergonha queimou suas faces novamente. O senhor viu tudo? Vi o suficiente, afirmou Ricardo, sua voz agora gentil. Vi uma mulher ser humilhada por fazer o que qualquer pessoa de caráter faria. Confrontar uma traição. Vi uma executiva abusar de seu poder para demitir alguém por motivos pessoais. E vi um homem sem espinha que não defendeu quem merecia ser defendida. As palavras dele, de alguma forma, foram um bálsamo. Não era pena o que ele oferecia, mas reconhecimento da injustiça que sofrera. Helena sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de desespero, mas de alívio por ser vista. Realmente vista. Helena Santos, apresentou-se ela finalmente, estendendo a mão. Ricardo Almeida, respondeu ele, apertando a mão dela com firmeza. Presidente do Grupo Almeida. Helena quase engasgou com o chocolate quente. O Grupo Almeida era um dos maiores conglomerados empresariais do país, com negócios em diversos setores. Aquele homem não era apenas rico, era incrivelmente poderoso. Eu não entendo por que o senhor está perdendo tempo comigo, confessou ela. Ricardo a observou por cima da xícara, seus olhos penetrantes parecendo enxergar além de sua aparência comum. Digamos que tenho um interesse especial em talentos desperdiçados, e pelo que ouvi sobre você nos corredores da Brilho, você era a alma daquela recepção. Apenas fazia meu trabalho, murmurou Helena, desconfortável com o elogio. E é exatamente isso que muitos não fazem, retrucou Ricardo, colocando a xícara na mesa com um movimento preciso. Helena, vou ser direto. Preciso de uma assistente pessoal em meu escritório. Alguém discreto, eficiente e, acima de tudo, íntegro. Gostaria de considerar a vaga? A proposta caiu como uma bomba. Helena piscou várias vezes, certa de que havia entendido errado. O senhor está me oferecendo um emprego? Sem me conhecer? Sem currículo, sem entrevista formal? Estou oferecendo uma entrevista, corrigiu Ricardo com um sorriso leve. Amanhã, às 10 horas, na sede do Grupo Almeida. E quanto a conhecê-la... Ele fez uma pausa significativa. Às vezes sabemos mais sobre as pessoas do que elas imaginam. Havia algo naquela última frase, uma insinuação velada que Helena não conseguiu decifrar. Mas naquele momento, a perspectiva de uma entrevista de emprego, e que emprego, sobrepujou qualquer estranheza. Eu agradeço a oportunidade, Sr. Almeida, mas está desconfiada como deveria estar, completou ele, assentindo com aprovação. Uma mulher jovem abordada por um estranho após um momento vulnerável. Seria insensato não questionar minhas intenções. Ricardo tirou do bolso interno do paletó um cartão de visitas e deslizou-o pela mesa. Pesquise sobre mim, sobre minha empresa. Ligue para a recepção, confirme que a entrevista está agendada. E se decidir não comparecer, entenderei perfeitamente. Helena pegou o cartão sentindo o papel texturizado entre os dedos. Era real, não um sonho ou uma armadilha cruel. Pelo menos não parecia ser. Por que eu? Perguntou finalmente, a pergunta que martelava em sua mente. Ricardo tomou um último gole de seu cappuccino antes de responder. Digamos que acredito em equilibrar as balanças do universo, Helena. Hoje você perdeu injustamente e talvez eu possa oferecer uma oportunidade igualmente inesperada. Não estou fazendo caridade. Sou um homem de negócios, afinal. Preciso realmente de alguém com suas qualidades. Ele se levantou,
ajustando o paletó com um movimento elegante. A escolha é sua. Espero vê-la amanhã. E assim, tão abruptamente quanto apareceu em sua vida, Ricardo saiu da cafeteria, deixando Helena com seu chocolate quente pela metade e uma possibilidade que não ousaria sonhar 2 horas antes. A noite foi longa para Helena. Chegou em casa tarde, encontrando Dona Lúcia adormecida no sofá velho da sala, um cobertor fino sobre as pernas cansadas. Não teve coragem de acordá-la com suas tragédias. Em vez disso, cobriu melhor a mãe e foi para seu pequeno quarto nos fundos da casa. Sentada na cama estreita, com o cartão de Ricardo entre os dedos, Helena ligou o notebook antigo e pesquisou sobre o homem e sua empresa. Tudo conferia. Ricardo era realmente o presidente do Grupo Almeida, um império empresarial que começou com uma pequena empresa de logística e se expandiu para áreas como tecnologia, construção civil e, mais recentemente, cosméticos sustentáveis, o que explicava seu interesse na Brilho. Mas havia algo mais que chamou a atenção de Helena. Em todas as fotos, mesmo nas mais informais, Ricardo parecia ter um olhar distante, como se carregasse um peso invisível. Ele disse que já esteve no fundo do poço, murmurou para si mesma, observando uma imagem dele recebendo um prêmio de empresário do ano. O que aconteceu com você, Ricardo? Ainda hesitante, mas sem muitas alternativas, Helena decidiu que compareceria à entrevista. O pior que poderia acontecer seria outro não, e desses ela já estava acostumada. Na manhã seguinte contou tudo à mãe. A traição de Rodrigo, a humilhação pública, a demissão injusta e o estranho encontro com Ricardo. Dona Lúcia ouviu tudo em silêncio, seus olhos cansados se enchendo de lágrimas pelo sofrimento da filha. Esse tal de Rodrigo nunca me enganou com aquele sorriso fácil, disse finalmente Dona Lúcia, apertando a mão da filha. Homem que vale a pena é homem que acorda cedo para trabalhar e volta para casa com as mãos calejadas, não com conversa fiada. E quanto a esse emprego, mãe, o que acha? Perguntou Helena, ainda insegura. Dona Lúcia suspirou profundamente. Filha, na vida a gente aprende a desconfiar, mas também aprende que, às vezes, o destino coloca anjos disfarçados no nosso caminho. Vá, mas vá com os olhos bem abertos. Se esse homem tem segundas intenções, você vai perceber. Você sempre foi esperta para essas coisas. Com a bênção da mãe e usando o único conjunto social que possuía, uma saia lápis preta e uma blusa branca simples, comprados para a entrevista da Brilho Cosmetics, Helena dirigiu-se ao centro financeiro da cidade. O edifício sede do Grupo Almeida era uma torre imponente de vidro e aço, tão diferente do prédio modesto onde trabalhara até então. Na recepção luxuosa, com piso de mármore e uma cascata artificial na parede, Helena sentiu-se deslocada. Suas roupas, que considerava formais, pareciam tristemente inadequadas comparadas aos tailleurs impecáveis das mulheres que cruzavam o saguão com passos confiantes. Ainda assim, ergueu o queixo e aproximou-se do balcão. Bom dia, meu nome é Helena Santos e tenho uma entrevista marcada com o Sr. Ricardo Almeida às 10 horas, disse ela, tentando soar mais confiante do que se sentia. A recepcionista, uma mulher loira de expressão neutra, consultou o computador. Por um instante terrível, Helena temeu que não houvesse entrevista alguma, que tudo não passasse de uma brincadeira cruel. Mas, para seu alívio, a mulher assentiu. Sim, senhorita Santos. O senhor Almeida a aguarda no 30º andar. Aqui está seu crachá de visitante. O elevador executivo está à direita. No elevador espelhado, Helena observou seu reflexo. Cabelos castanhos presos num coque simples, rosto sem maquiagem além de um batom discreto, olhos ainda vermelhos de tanto chorar. O que estou fazendo aqui? Murmurou para si mesma, enquanto os números no painel subiam vertiginosamente. O 36º andar era um espaço amplo, decorado com madeira escura e obras de arte abstratas. Uma segunda recepcionista, mais velha e de aparência severa, conduziu Helena por um corredor até uma sala de espera adjacente, ao que parecia ser o escritório principal. O Sr. Almeida está terminando uma ligação. Aguarde, por favor, instruiu a mulher, deixando Helena sozinha no ambiente silencioso.
A sala de espera, embora luxuosa, tinha um ar acolhedor. Poltronas de couro macio, uma mesa de centro com revistas de negócios cuidadosamente arrumadas e uma parede inteira de vidro com vista para a cidade. Helena se aproximou da janela, observando São Paulo se estender até onde a vista alcançava. De alguma forma, a perspectiva a acalmou. De cima, os problemas pareciam menores, controláveis. Percebendo que ainda tinha alguns minutos, Helena decidiu explorar discretamente o ambiente. Nas paredes, além de certificados e prêmios, havia fotografias. Ricardo com autoridades, Ricardo em obras sociais, Ricardo em eventos corporativos. Foi uma foto em particular, porém, que fez seu coração saltar. Era uma imagem antiga, desbotada pelo tempo. Mostrava um Ricardo muito mais jovem, talvez com seus 25 anos, ao lado de um grupo de homens em frente a um pequeno galpão. E ali, quase na extremidade da foto, um rosto que Helena conhecia bem. Seu pai. Impossível, sussurrou ela, aproximando-se para ter certeza. Mas não havia dúvida. Era José Santos, seu pai, que morrera quando ela tinha apenas 8 anos. O homem cujo rosto já começava a se desvanecer em suas memórias, mas que permanecia vívido naquela fotografia. E ele sorria, um braço sobre os ombros de um jovem Ricardo Almeida. Vejo que encontrou algo interessante. A voz grave fez Helena se virar rapidamente. Ricardo estava parado à porta, observando-a com expressão indecifrável. Não parecia zangado por encontrá-la examinando suas fotografias, mas havia algo em seus olhos. Uma mistura de tristeza e resignação, como se soubesse que esse momento eventualmente chegaria. Esse homem? Começou Helena, apontando para a fotografia, sua mão ligeiramente trêmula. É meu pai, José Santos. O senhor o conheceu? Ricardo entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Por um longo momento, apenas fitou a fotografia, como se buscasse as palavras certas. Sim, Helena, respondeu finalmente. Eu conheci seu pai. Na verdade, o conheci muito bem. Por que não me disse ontem à noite? Perguntou Helena, sentindo uma mistura confusa de emoções. Surpresa, desconfiança, uma ponta de esperança de saber mais sobre o homem que perdera tão cedo. Porque algumas histórias precisam do momento certo para serem contadas, respondeu Ricardo, indicando as poltronas. E acredito que esse momento chegou. Por favor, sente-se. Temos muito o que conversar. E não, isto não é mais uma entrevista de emprego. Helena sentou-se lentamente, o coração martelando no peito. Aquele encontro na cafeteria não fora coincidência. Este homem, este empresário poderoso, tinha alguma conexão com seu passado, com seu pai. E agora, percebeu ela com um arrepio, o segredo que ele guardava poderia mudar tudo o que sabia sobre sua própria história. Quem é o senhor realmente, Ricardo Almeida? Perguntou Helena, sua voz firme apesar do turbilhão interno. Aí o que quer de mim? Ricardo sentou-se na poltrona à frente dela, seus olhos revelando um cansaço profundo, como se finalmente pudesse baixar uma máscara que carregava há décadas. Sou um homem tentando corrigir um erro terrível, Helena, respondeu ele, a voz quase um sussurro. Um erro que destruiu a vida de seu pai, e que agora tenho a chance de redimir, através de você. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de segredos prestes a virem à tona. Helena sentiu que, qualquer que fosse a revelação, nada em sua vida seria o mesmo depois daquele dia. O homem à sua frente guardava a chave para um passado que ela mal conhecia. Um passado que, de alguma forma, agora moldaria seu futuro. O escritório de Ricardo parecia ter congelado no tempo. Helena encarava o empresário, sua respiração superficial, enquanto esperava que ele explicasse a conexão com seu pai. Ricardo levantou-se, caminhou até um pequeno bar no canto da sala e serviu-se de um copo d'água. Também quer? Perguntou ele. Helena negou com um gesto, sua garganta seca demais para responder. Seu pai, José Santos, foi meu primeiro sócio, começou Ricardo, voltando à poltrona com uma expressão pesada. Éramos jovens, cheios de sonhos. José tinha um talento natural para logística, eu para negócios. Começamos do zero, com um galpão alugado e 2 caminhões velhos.
Aquela foto que você viu foi do nosso primeiro dia de operação. Helena sentiu uma estranha mistura de emoções. Seu pai, o homem que lembrava apenas como um trabalhador braçal que mal conseguia sustentar a família, havia sido sócio do poderoso Ricardo Almeida. Minha mãe nunca mencionou isso, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Ricardo assentiu, compreensivo. Lúcia provavelmente queria protegê-la. O que aconteceu depois não foi bonito. Ele fez uma pausa, como se reunisse coragem. Nossa pequena empresa cresceu rapidamente. Em 3 anos, já tínhamos uma frota considerável e contratos importantes. Seu pai era o coração da operação, enquanto eu cuidava das finanças e expansão. O que deu errado? Perguntou Helena, já adivinhando que algo terrível havia acontecido. Tinha que ter acontecido para que seu pai terminasse como um homem quebrado, trabalhando em subempregos até adoecer e morrer prematuramente. Ricardo desviou o olhar, fixando-o na vista da cidade. Ambição, minha ambição, confessou ele com amargor. Surgiu uma oportunidade de um contrato governamental, algo que multiplicaria nosso faturamento. Mas havia irregularidades envolvidas. Propinas, superfaturamento, o pacote completo. Seu pai se recusou categoricamente. Disse que preferia continuar pequeno a crescer de forma desonesta. Helena sentiu um orgulho súbito inundar seu peito. Isso soava exatamente como o pai que, mesmo em suas memórias fragmentadas de infância, sempre lhe ensinara sobre honestidade. E o senhor seguiu o conselho dele? Ricardo soltou uma risada sem humor. Não, essa é a parte da qual não me orgulho, Helena. Eu queria aquele contrato. Convenci outros sócios minoritários de que José estava sendo obtuso, limitando nosso crescimento. Houve uma votação, e seu pai foi afastado. O senhor traiu meu pai, constatou Helena, sentindo uma raiva crescente. Depois de tudo que construíram juntos. Sim, admitiu Ricardo, sem tentar justificar-se. Mas a história não termina aí. O contrato foi concedido, os negócios prosperaram exponencialmente. Tudo parecia perfeito até que uma investigação de corrupção começou. Precisávamos de um bode expiatório e José, que havia sido afastado recentemente... Não, interrompeu Helena, levantando-se abruptamente. O senhor não fez isso. Não colocou a culpa no meu pai. Ricardo não respondeu, mas seu silêncio foi confirmação suficiente. Helena sentiu o mundo girar. Agora entendia por que sua família havia caído na pobreza tão repentinamente. Por que seu pai, um homem justo, tinha sido tratado como criminoso, incapaz de conseguir um emprego decente. Meu pai morreu achando que o mundo o considerava um ladrão, disse Helena, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. E o verdadeiro culpado estava aqui, construindo um império sobre a ruína da nossa família. Ricardo levantou-se também, aproximando-se cautelosamente. Não há justificativa para o que fiz, Helena. Durante anos tentei me convencer de que não tinha escolha, que era o curso natural dos negócios, mas a verdade é que fui um covarde. Seus olhos também estavam úmidos agora. Quando soube da morte de José, algo quebrou dentro de mim. Passei a acompanhar vocês de longe, você e Lúcia, tentando encontrar coragem para me aproximar, para confessar. Por isso me ofereceu emprego? Por culpa? Perguntou Helena, sentindo-se subitamente enojada. Sou um projeto de caridade para aplacar sua consciência? No início, sim, admitiu Ricardo, surpreendendo-a com sua honestidade. Mas então comecei a observar você na Brilho Cosmetics. Vi como trabalhava, como tratava as pessoas. Reconheci em você a mesma integridade de José. E quando presenciei aquela injustiça ontem, foi como ver a história se repetir. Alguém honesto sendo punido por fazer o certo. Helena sentou-se novamente, tentando processar tudo. Sua mente era um turbilhão de revelações, conexões inesperadas, perguntas ainda sem resposta. Por que está me contando isso agora? Poderia simplesmente ter me dado um emprego, mantido seu segredo. Ricardo esfregou o rosto, um gesto cansado que o fazia parecer muito mais velho. Porque estou cansado de viver com essa mentira, Helena. E porque você merece saber a verdade sobre seu pai. Ele não era apenas um homem honesto.
Era um visionário que recusou-se a comprometer seus princípios, mesmo quando seria fácil e lucrativo fazê-lo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Helena encarava suas próprias mãos, tentando decidir o que fazer com essa revelação. Parte dela queria levantar-se e sair, denunciar Ricardo, destruir sua reputação como ele havia destruído a de seu pai. Outra parte estava curiosamente calma, como se finalmente entendesse por que sua vida havia sido tão difícil. "O que aconteceu com os outros envolvidos?" perguntou ela finalmente. "Alguns foram presos, outros caíram em desgraça. Eu consegui me proteger. Testemunhei contra os maiores criminosos em troca de imunidade. Refiz meus negócios em bases legítimas, construí essa empresa." Ricardo hesitou. "Mas nunca me perdoei por não ter defendido seu pai." Helena levantou os olhos encontrando os dele. "O que quer de mim agora, Sr. Almeida? Perdão? Não tenho certeza se posso dar isso." "Não espero perdão, Helena. Nem o mereço", respondeu Ricardo com serenidade. "O que ofereço é uma oportunidade. Não por caridade, não por culpa, mas porque acredito genuinamente que você pertence a um lugar melhor do que a recepção da Brilho Cosmetics. Vejo em você o talento e a integridade de José. E sim, talvez eu esteja tentando equilibrar o karma de alguma forma." Helena respirou fundo. "E se eu recusar?" "Então nos despedimos aqui", disse Ricardo simplesmente. "Posso ajudá-la a encontrar outro emprego, se preferir. Ou podemos nunca mais nos ver. A escolha é inteiramente sua." Contra todas as expectativas, Helena sentiu uma risada subir por sua garganta. Não era humor, mas uma reação à absurda reviravolta que sua vida havia tomado nas últimas 24 horas. "Quem diria", murmurou ela, "que perder meu emprego e meu namorado ao mesmo tempo me levaria a descobrir a verdade sobre meu pai." "A vida tem um estranho senso de timing", concordou Ricardo, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Helena levantou-se, ajeitando sua roupa simples. "Preciso de tempo para processar tudo isso. Não posso lhe dar uma resposta agora." "Compreendo perfeitamente", assentiu Ricardo. "Tome o tempo que precisar." Helena caminhou até a porta, mas parou com a mão na maçaneta. "Uma última pergunta, Sr. Almeida. Se eu aceitar sua oferta, o que exatamente estaria fazendo nessa empresa?" "Para o mundo exterior seria minha assistente pessoal", respondeu Ricardo. "Mas, na realidade, gostaria que você aprendesse o negócio, Helena. Aprendesse tudo, do chão de fábrica à sala da diretoria." "Por quê?" "Porque tudo que construí começou com uma ideia de José Santos", disse Ricardo, sua voz embargada pela emoção. "E acredito que há poética justiça em sua filha saber exatamente como funciona o império, que, de certa forma, também pertence a ela." 3 dias depois, Helena Santos entrou na torre do Grupo Almeida, não mais como uma visitante intimidada, mas como a mais nova funcionária da empresa. Sua decisão não havia sido fácil. Longas conversas com Dona Lúcia, noites em claro revirando memórias do pai, pesando as consequências de trabalhar para o homem que o havia traído. "Às vezes, filha, o caminho para a justiça não é reto", dissera sua mãe depois de chorar ao saber a verdade. "Se esse homem está realmente arrependido, talvez essa seja sua chance de restaurar o nome do seu pai, de dentro, não de fora." E assim, com uma mistura de determinação e apreensão, Helena começou sua nova vida. Os primeiros meses foram um turbilhão de aprendizado. Ricardo não a colocou numa sala confortável para ficar atendendo ligações, como ela inicialmente temera. Em vez disso, iniciou um intensivo programa de imersão em todos os setores da empresa. "Não quero que aprenda apenas o que fazemos, mas por que fazemos", explicou Ricardo no primeiro dia. "Quero que entenda cada engrenagem deste sistema." Assim, Helena passou semanas no departamento financeiro aprendendo sobre balanços e projeções. Acompanhou engenheiros nos projetos de logística avançada, fascinou-se com as estratégias de marketing digital, observou de perto os protocolos de governança corporativa. Para uma jovem cuja educação formal havia sido limitada por circunstâncias financeiras, cada novo conhecimento era precioso. Ricardo revelou-se um mentor exigente, mas paciente. Quando percebia que Helena tinha dificuldade em algum conceito,
Providenciava livros, cursos, tutores. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, dizia ele, em frases que lembravam estranhamente o que Helena ouvia de seu pai na infância. Nem tudo, porém, era harmonia. Havia dias em que a raiva ressurgia, quando Helena encontrava antigas fotos e reportagens sobre as acusações contra José Santos. Nesses momentos, confrontava Ricardo duramente. "Como conseguiu viver sabendo o que fez?" perguntou certa vez, jogando na mesa dele um recorte de jornal amarelado que encontrara nos arquivos da empresa. "Um dia de cada vez carregando o peso", respondeu Ricardo, sem desviar o olhar. "Não há dia em que não pense nisso, Helena." Essas conversas, embora dolorosas, estabeleciam uma estranha honestidade entre eles. Não havia mentiras, não havia temas proibidos. E com o tempo, Helena começou a enxergar em Ricardo mais que o homem que havia arruinado sua família. Viu também alguém genuinamente empenhado em emendar seus erros, alguém que, como muitos, havia feito escolhas terríveis guiado por ambição e medo. A transformação de Helena, contudo, não se limitou ao âmbito profissional. 6 meses após entrar no Grupo Almeida, pouco restava da jovem tímida da recepção da Brilho Cosmetics. Seu novo salário permitiu que ela e Dona Lúcia se mudassem para um apartamento melhor. Suas roupas, antes simples e funcionais, tornaram-se elegantes e sofisticadas, não por vaidade, mas por necessidade de se adequar aos ambientes corporativos que agora frequentava. "Quase não reconheço minha própria filha", brincou Dona Lúcia certa noite, enquanto Helena preparava-se para um jantar de negócios. O vestido azul marinho, as pérolas discretas no pescoço, o cabelo em um coque elegante, tudo exalava uma confiança que Helena nunca imaginara possuir. "Por dentro, ainda sou a mesma mãe", garantiu Helena, embora soubesse que não era totalmente verdade. Algo havia mudado fundamentalmente em seu interior. Uma nova segurança, uma compreensão mais profunda do mundo e de suas engrenagens, uma determinação feroz de provar seu valor não apenas a Ricardo, mas a si mesma. Esta nova Helena atraiu atenções inesperadas. Em uma reunião com fornecedores, impressionou tanto o diretor de operações que ele começou a consultá-la regularmente. Analistas financeiros notaram sua habilidade incomum com números e projetos, e a equipe de marketing admirava sua intuição sobre o que realmente importava para os consumidores comuns, uma perspectiva que muitos executivos, isolados em seus escritórios luxuosos, haviam perdido. "Você tem um dom natural para os negócios, Helena", comentou Ricardo, após ela identificar uma falha crítica em um contrato que estava prestes a ser assinado. "E uma integridade que não se ensina. É exatamente o que esta empresa precisa." Em menos de um ano, Helena já não era vista como a protegida de Ricardo, mas como uma profissional respeitada por mérito próprio. Sua opinião era solicitada em decisões importantes, sua presença requisitada em negociações delicadas. Para alguém que havia sido humilhada e descartada pela Brilho Cosmetics, essa ascensão tinha um sabor particularmente doce. Foi então que o passado bateu à sua porta, literalmente. Em uma tarde comum de trabalho, Helena foi informada que havia um visitante na recepção insistindo em vê-la. "Diz que é um antigo amigo", explicou a secretária com evidente desconfiança. Descendo ao saguão, Helena encontrou Rodrigo. Estava diferente. Cabelo mais curto, roupas caras, uma postura que tentava exalar confiança. Mas os olhos eram os mesmos, calculistas por trás de um sorriso ensaiado. "Helena? Nossa, você está diferente", disse ele, aproximando-se com os braços abertos para um abraço que ela evitou com um passo para trás. "O que quer, Rodrigo?", perguntou Helena, mantendo um tom profissional que não revelava a tempestade de emoções que sentia. Ali estava o homem que havia quebrado seu coração, que havia escolhido ambição e luxúria em vez de lealdade. E, ironicamente, havia sido essa traição que a levara à sua atual posição. "Eu soube que você está trabalhando aqui agora. Uma ascensão e tanto, não?" Rodrigo parecia genuinamente impressionado, talvez até intimidado pelo ambiente luxuoso e pela nova aparência de Helena.
Pensei que poderíamos conversar, sabe? Esclarecer as coisas. Talvez tomar um café. Helena observou o homem à sua frente. Há um ano teria dado tudo para ouvir essas palavras. Teria interpretado este momento como uma chance de recuperar o que havia perdido, de voltar ao conforto do conhecido. Mas a Helena de agora via com clareza o que antes era obscurecido pelo amor cego. Rodrigo não a procurava por arrependimento genuíno, mas porque ela agora representava um degrau social que ele cobiçava. Não há nada para esclarecer, Rodrigo, respondeu ela com calma. O que aconteceu entre nós foi, na verdade, a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Me fez enxergar possibilidades que nunca tinha imaginado. Você não entende, Helena. Cláudia, ela me manipulou, me fez acreditar que você estava me limitando, que eu precisava de alguém mais sofisticado. Rodrigo tentou segurar suas mãos, mas Helena as manteve firmemente cruzadas. E sabe o que aconteceu? Ela me descartou assim que se cansou. Estou desempregado há 3 meses. Ah, aí estava. O verdadeiro motivo da visita. Não era sobre Helena, jamais fora. Era sobre o que ela poderia fazer por ele agora. Sinto muito por sua situação, disse Helena, e parte dela realmente sentia. Compreendia agora, melhor que nunca, como pessoas como Cláudia usavam e descartavam outras sem remorso. Mas nossa história acabou naquela festa, Rodrigo. Desejo o melhor para você, sinceramente. Agora, se me der licença, tenho uma reunião importante. Quando Rodrigo começou a protestar, 2 seguranças discretamente se aproximaram. Helena havia apertado o pequeno botão de alerta em seu crachá, um recurso que Ricardo insistira que todos os executivos utilizassem em situações desconfortáveis. Com um aceno, dispensou os seguranças, mostrando que podia lidar com a situação sozinha. Adeus, Rodrigo, disse ela, estendendo a mão para um aperto formal. Espero que encontre seu caminho. Vê-lo partir, cabisbaixo e derrotado, não trouxe a satisfação que Helena imaginara nos momentos mais amargos de sua dor. Em vez disso, sentiu uma estranha paz. Aquele capítulo estava finalmente encerrado, a ferida completamente cicatrizada. Subindo de volta ao escritório, encontrou Ricardo aguardando no corredor. Por sua expressão, soube imediatamente que ele estava ciente do visitante. Você sabia que ele viria? Recebi um alerta da segurança quando ele se identificou na recepção, confirmou Ricardo. Achei que deveria ser sua escolha atendê-lo ou não. Você lidou bem com a situação. Helena sorriu, percebendo que Ricardo havia lhe dado a oportunidade de fechar aquela porta por si mesma, sem interferência. Era exatamente o tipo de respeito que ele sempre demonstrava por suas decisões, mesmo quando discordava delas. Obrigada, disse simplesmente. Ricardo assentiu, compreendendo o agradecimento que ia além daquele momento específico. Helena, há algo importante que precisamos discutir. Nossa expansão para o setor de cosméticos sustentáveis está avançando mais rápido que o previsto. Precisaremos de alguém para liderar esse departamento, alguém que entenda tanto o mercado quanto nossos valores empresariais. Helena encarou-o, surpresa com a direção da conversa. Está me oferecendo a direção do departamento? Estou lhe oferecendo a chance de construir algo do zero, corrigiu Ricardo. Algo que será inteiramente seu. A decisão, como sempre, é sua. Enquanto caminhavam juntos de volta ao escritório, Helena sentiu uma estranha mistura de emoções. O universo tinha um senso de ironia peculiar. Fora demitida de uma empresa de cosméticos em circunstâncias humilhantes e agora teria a chance de criar sua própria divisão no mesmo setor, com recursos e autonomia que Cláudia jamais poderia sonhar. Mas havia algo mais, algo que a deixava inquieta. À medida que se aproximava do coração dos negócios de Ricardo, Helena começava a descobrir inconsistências em documentos antigos, menções nebulosas a acordos passados, rastros de operações que não pareciam totalmente transparentes. Pequenos detalhes que, isoladamente, não significavam muito, mas juntos começavam a formar um padrão perturbador. Um padrão que sugeria que a história sobre seu pai poderia não ter sido completamente revelada. Que talvez o segredo que Ricardo guardava
fosse ainda mais profundo e sombrio do que ele havia confessado, e que sua transformação de recepcionista a executiva poderia ser apenas o começo de uma jornada muito mais complexa do que imaginara. A nova divisão de cosméticos sustentáveis do Grupo Almeida tornou-se rapidamente o projeto favorito de Helena. Inspirada nas memórias fragmentadas de seu pai, que sempre falava sobre fazer negócios sem prejudicar o mundo, ela mergulhou de corpo e alma na criação de uma linha de produtos que não apenas fossem eficazes, mas também éticos em toda a sua cadeia produtiva. Quero saber de onde vem cada ingrediente, como é extraído, quem o manipula e em quais condições, explicou ela durante a primeira reunião com sua recém-formada equipe. Os olhares surpresos que recebeu não a intimidaram. Se vamos fazer isso, faremos direito. Enquanto o projeto avançava, porém, aquela inquietação sobre o passado continuava a atormentá-la. Pequenas inconsistências nos registros antigos da empresa, hesitações sutis de Ricardo quando ela perguntava sobre certos detalhes, funcionários mais antigos que mudavam de assunto quando ela mencionava seu pai. Tudo alimentava sua desconfiança de que ainda havia mais a descobrir. Uma tarde, enquanto trabalhava tarde da noite revisando contratos de fornecedores, Helena encontrou uma pasta antiga esquecida no fundo de um arquivo. Continha documentos de quase 20 anos atrás, exatamente da época em que seu pai havia sido afastado da empresa. Documentos que, por algum motivo, não haviam sido digitalizados como todo o resto do acervo corporativo. Com o coração acelerado, começou a examinar os papéis amarelados. A maioria eram relatórios financeiros rotineiros, mas um conjunto de cartas chamou sua atenção. Correspondências entre Ricardo e um homem chamado Eduardo Mendes, na época um político influente que depois seria preso por corrupção. Asseguro que Santos será mantido completamente fora do arranjo, dizia uma das cartas, assinada por Ricardo. Ele representa um risco devido a seus princípios inflexíveis. Podemos prosseguir sem preocupações nesse sentido. Helena sentiu o estômago afundar. Ali estava em preto e branco a confirmação de que seu pai havia sido deliberadamente excluído de um esquema. Mas havia algo mais perturbador: as datas. A carta havia sido escrita 3 meses antes do afastamento oficial de seu pai da empresa. Ele planejou tudo, murmurou Helena, sentindo a raiva crescer. Não foi uma decisão impulsiva. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Continuando sua investigação noturna, Helena descobriu mais documentos comprometedores. Memorandos internos discutindo como desviar a atenção das autoridades, caso a operação fosse descoberta. Uma lista de pessoas descartáveis, na qual o nome de seu pai aparecia em primeiro lugar. E o mais chocante, um documento detalhando como forjar evidências que pudessem incriminar José Santos, caso necessário. Foi tudo premeditado, sussurrou Helena para o escritório vazio, lágrimas de raiva embaçando sua visão. Ele não apenas deixou meu pai ser acusado, ele preparou o terreno para isso. Na manhã seguinte, Helena entrou no escritório de Ricardo sem bater, jogando os documentos sobre a mesa dele como um promotor apresentando provas irrefutáveis. O senhor não me contou toda a verdade, acusou, sua voz tremendo de emoção contida. Não foi apenas covardia ou omissão, o senhor arquitetou tudo. Ricardo olhou para os papéis, seu rosto empalidecendo visivelmente. Por um longo momento, apenas ficou ali, imóvel, como uma estátua confrontada com seus pecados mais obscuros. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca, quase irreconhecível. Onde encontrou isso? Isso importa, retrucou Helena. O que importa é que esses documentos mostram um homem muito diferente daquele que se diz arrependido. Mostram alguém que deliberadamente sacrificou meu pai para proteger a si mesmo e seus negócios sujos. Ricardo levantou-se lentamente, caminhou até a janela e ficou de costas para ela, observando a cidade que ajudara a construir. Tem razão, disse finalmente. Não contei tudo. Há partes dessa história, partes de mim mesmo, que eu queria esquecer. Achei que tínhamos um acordo de honestidade, disse Helena, tentando controlar o tremor em sua voz. Pensei que estivesse realmente tentando redimir-se.
E estou, afirmou ele, voltando-se para encará-la. Seus olhos estavam úmidos, seu rosto marcado por uma dor antiga que agora vinha à tona completamente. Mas há níveis de vergonha, Helena. Confessamos primeiro os pecados que podemos suportar revelar. Os outros os guardamos até encontrarmos coragem. Ou até sermos descobertos, corrigiu ela amarga. Ricardo assentiu, aceitando a acusação. Sim, ou até sermos descobertos. Ele indicou uma poltrona. Sente-se, por favor. É hora de você saber tudo. Absolutamente tudo. Helena hesitou, mas acabou sentando-se. Apesar da raiva e da decepção, uma parte dela precisava entender completamente o que havia acontecido com seu pai. Precisava conhecer toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. Conheci seu pai na faculdade, começou Ricardo sentando-se à sua frente. Eu vinha de uma família abastada que havia perdido quase tudo. Ele, de origem humilde, estava lá com bolsa de estudos. Nos tornamos amigos improváveis. José era brilhante, visionário e incorruptível. Eu era ambicioso, prático e flexível quanto a certos princípios. Helena observou o homem à sua frente, tentando conciliar esta confissão com a imagem do poderoso empresário que o mundo conhecia. Continue, disse simplesmente. Quando nos formamos, decidimos abrir um negócio juntos. Sua ideia, meu capital inicial, o pouco que minha família ainda tinha. Nos primeiros anos éramos imbatíveis. José cuidava da operação, eu das finanças e novos contratos. A pequena transportadora cresceu rapidamente. Ricardo fez uma pausa, como se estivesse organizando cronologicamente suas memórias. O problema começou quando entramos no radar de pessoas poderosas. Eduardo Mendes, na época secretário de Transportes, nos abordou com uma proposta que parecia legítima: participar de licitações para contratos governamentais. Mas logo percebemos que havia um preço: propinas, superfaturamento, contratos guarda-chuva para empresas fantasmas. E meu pai recusou, constatou Helena. Veementemente, confirmou Ricardo. Disse que preferia continuar pequeno a crescer de forma desonesta. Eu pensei diferente. Via uma oportunidade de recuperar o status que minha família havia perdido, de finalmente provar meu valor. Ricardo levantou-se, incapaz de permanecer sentado enquanto revivia aquelas memórias. Comecei a participar de reuniões sem José, a fazer acordos paralelos. Quando ele descobriu, tivemos a maior briga de nossas vidas. Ele ameaçou expor tudo, denunciar o esquema. E isso seria sua ruína, deduziu Helena. Seria o fim de tudo, concordou Ricardo. Então fiz o impensável. Reuni os outros sócios, apresentei José como um obstáculo ao crescimento da empresa. Orquestrei sua saída. Mas isso não bastaria. Mendes e seu grupo temiam que José falasse, que denunciasse o esquema. Precisávamos neutralizá-lo. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que vocês fizeram? Plantamos evidências, confessou Ricardo, a voz quase um sussurro. Documentos forjados mostrando que José havia desviado dinheiro da empresa, contas falsas no exterior em seu nome. E então, vazamos tudo para as autoridades e para a imprensa. Meu Deus, murmurou Helena, a magnitude da traição finalmente clara. Não era apenas o caso de ter permitido que seu pai fosse culpado. Ricardo havia ativamente trabalhado para incriminá-lo. Seu pai foi investigado, mas nunca formalmente acusado, continuou Ricardo. As evidências eram circunstanciais demais. Mas o dano estava feito, sua reputação destruída, seu nome manchado. Nenhuma empresa séria o contrataria. Foi por isso que ele acabou em subempregos, trabalhando em condições que minaram sua saúde. Helena lutava para conter as lágrimas que ameaçavam cair. O senhor matou meu pai, disse ela, sua voz tremendo com a realização. Não com uma arma, mas com suas ações. Tirou tudo dele, sua empresa, sua reputação, sua dignidade. E por fim, indiretamente, sua vida. Ricardo não tentou negar. Sim, admitiu, uma única palavra carregada com o peso de 2 décadas de culpa. E vivo com isso todos os dias. Quando ele morreu, o senhor sabia? Soube imediatamente.
confirmou Ricardo. Mantinha pessoas vigiando-o, não por desconfiança, mas não sei bem por quê. Talvez esperando uma chance de reconciliação que nunca tive coragem de buscar. E depois disso, o que aconteceu com o esquema com Mendes? Ricardo sorriu sem humor. O universo tem um estranho senso de justiça, Helena. Menos de um ano após a morte de seu pai, o esquema começou a desmoronar. Investigações anticorrupção, delações premiadas, políticos quebrando o pacto de silêncio para salvar a própria pele. E o senhor? Eu vi a oportunidade de me salvar mais uma vez, confessou Ricardo. Procurei o Ministério Público antes que me procurassem. Ofereci provas contra os maiores peixes, incluindo Mendes. Em troca, recebi imunidade parcial. Paguei multas astronômicas, perdi alguns contratos, mas mantive a base da empresa. E, mais importante, mantive minha liberdade. Helena levantou-se, incapaz de continuar sentada. Caminhou pelo escritório, tentando processar tudo o que ouvira. Cada revelação era mais chocante que a anterior, mais incompatível com o homem que a havia ajudado no último ano. Por que me contratou? A verdade dessa vez. Ricardo hesitou, como se ponderasse suas próximas palavras cuidadosamente. No início, quando comecei a observá-la na Brilho, era pura curiosidade. A filha de José, seguindo um caminho tão similar ao dele, honesta, trabalhadora, leal. Uma parte de mim queria ver se você quebraria eventualmente, se as pressões do mundo corporativo a corromperiam como me corromperam. Uma espécie de experimento social? Perguntou Helena, enojada. Uma tentativa patética de justificar minhas próprias escolhas, corrigiu Ricardo. Queria provar que, nas mesmas circunstâncias, qualquer um faria o que fiz. Mas então, vi você ser injustiçada daquela forma na festa e algo se quebrou dentro de mim. Vi a história se repetindo, alguém íntegro sendo punido por sua própria retidão. Não pude ficar parado. Então foi culpa. No início, sim, admitiu Ricardo. Mas ao conhecê-la melhor, ao trabalhar com você, vi que poderia ser algo mais. Uma chance de finalmente fazer o certo, de restaurar algo do que destruí, de assegurar que o legado de José não terminasse na desgraça, mas fosse redimido através de você. Helena parou diante da janela, observando a cidade como Ricardo fizera minutos antes. Não sei se posso continuar aqui, disse finalmente. Não sei se consigo olhar para o Senhor todos os dias sabendo o que fez. Compreendo perfeitamente, respondeu Ricardo com resignação. Você não me deve nada, Helena. Se quiser sair, não apenas respeito sua decisão, como a apoiarei. Recomendações, recursos, o que precisar para recomeçar em outro lugar. Helena virou-se para encará-lo. E quanto à verdade sobre meu pai? Continuará enterrada? Isso depende de você, disse Ricardo, seu olhar firme encontrando o dela. Tenho todas as provas necessárias para limpar o nome dele. Documentos que provam que as evidências contra ele foram forjadas. Depoimentos gravados de pessoas já falecidas que participaram do esquema. Até mesmo minha própria confissão formal, que mantenho em um cofre há anos. Por que nunca as usou? Covardia, admitiu Ricardo sem hesitação. Limpar o nome de José significaria destruir completamente o meu, significaria possivelmente prisão, certamente ruína financeira e social. Eu não tive coragem. Helena sentiu uma estranha calma se apoderar dela. Depois de anos vivendo em incerteza sobre o passado de seu pai, finalmente tinha todas as peças do quebra-cabeça. A verdade era infinitamente mais dolorosa do que imaginara, mas também libertadora. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Tempo para processar tudo isso, para decidir o que fazer com essa informação. Todo o tempo que precisar, assentiu Ricardo. Apenas saiba que qualquer que seja sua decisão, minha oferta permanece. As provas são suas se quiser usá-las. Helena caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Uma última pergunta. Se eu nunca tivesse descoberto esses documentos, o senhor algum dia teria me contado a verdade completa? Ricardo manteve seu olhar fixo no dela, seus olhos refletindo décadas de remorso. Gostaria de poder dizer que sim, Helena.
que eventualmente encontraria a coragem, mas a verdade é que não sei. A vergonha. A vergonha é um calabouço do qual poucos encontram a saída por vontade própria. Helena assentiu, aceitando a honestidade crua daquela resposta. Sem mais palavras, saiu do escritório, deixando para trás um homem cujos segredos finalmente vieram à luz, após 2 décadas de sombras. Os dias seguintes foram um turbilhão para Helena. Afastou-se do trabalho, alegando problemas pessoais que precisava resolver. Isolou-se em seu apartamento, evitando até mesmo as perguntas preocupadas de sua mãe. Precisava de solidão para processar tudo, para decidir seu próximo passo. As revelações haviam virado seu mundo de cabeça para baixo mais uma vez. O homem que considerava seu mentor, que começara a admirar e até mesmo a perdoar, era o arquiteto direto da ruína de seu pai. Não apenas por omissão ou covardia, mas por ações deliberadas e calculadas. Por outro lado, esse mesmo homem agora oferecia os meios para redimir a memória de seu pai. E, de certa forma, havia dado a Helena oportunidades que ninguém mais ofereceria, mesmo que motivado inicialmente por culpa. "O que você faria, pai?" sussurrou ela na escuridão de seu quarto, fitando uma velha foto de José Santos. Nela, um homem de sorriso gentil segurava uma Helena de 5 anos nos ombros. Como equilibrar justiça e perdão? Após uma semana de reclusão, Helena finalmente tomou sua decisão. Retornou ao escritório numa segunda-feira, vestida como se fosse para uma batalha decisiva. Entrou na sala de Ricardo sem anunciar-se, encontrando-o absorto em documentos. "Quero todas as provas", disse ela sem preâmbulos. "Tudo que possa limpar o nome de meu pai." Ricardo não demonstrou surpresa. Era como se estivesse esperando esse momento. Silenciosamente levantou-se e caminhou até um quadro na parede. Removendo-o, revelou um pequeno cofre digital. Digitou uma longa sequência de números e a porta se abriu com um clique suave. De dentro, retirou uma pasta selada e um pequeno drive. "Aqui está tudo", disse ele, colocando os itens sobre a mesa. Documentos originais mostrando como as evidências contra seu pai foram forjadas. Gravações de reuniões onde discutimos como incriminá-lo. Minha confissão formal assinada e reconhecida em cartório há 5 anos. E o drive contém cópias digitais de tudo, além de e-mails e outros registros eletrônicos. Helena aproximou-se, tomando os itens com mãos levemente trêmulas. "O senhor tem noção do que estou prestes a fazer com isso?" "Tenho", confirmou Ricardo, seu rosto uma máscara de resignação. "Vai restaurar a honra de seu pai. E, no processo, destruir a minha." "Isso não o assusta? Não o faz querer impedir-me?" "Claro que assusta", admitiu Ricardo. "Mas aprendi tarde demais na vida que viver com medo de consequências é o que nos leva a tomar as decisões mais destrutivas. Seu pai sabia disso instintivamente. Ele escolheu a integridade mesmo quando significava perder tudo. Eu escolhi a segurança, a riqueza e perdi minha alma no processo." Helena estudou o homem à sua frente, poderoso, respeitado, temido por muitos. E, no entanto, naquele momento, parecia pequeno, diminuído pelo peso de suas próprias ações. "Saiba de uma coisa", disse ela, sua voz firme. "O que quer que eu decida fazer com estas provas, com este conhecimento, farei pelos motivos certos. Não por vingança, não por ganho pessoal, mas pela verdade, porque é o que meu pai faria." "Eu sei", assentiu Ricardo, um sorriso triste em seus lábios. "É por isso que as estou entregando a você, e não a qualquer outra pessoa. Porque confio no seu caráter mais do que confio no meu próprio." Helena guardou os documentos em sua pasta e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. "O senhor me perguntou naquele primeiro dia por que estava perdendo tempo comigo. Agora eu pergunto, por que criou esse império todo se sabia que foi construído sobre uma mentira?" Ricardo olhou pela janela, para a cidade que ajudara a moldar. Por que acreditava que o sucesso justificaria os meios? Que se criasse algo grandioso o suficiente, poderia compensar o mal que fiz. Demorei décadas para perceber que não há edifício alto o suficiente para escapar da própria consciência. Helena assentiu,
aceitando a resposta. Estarei ausente pelos próximos dias. Tenho muito a considerar, decisões importantes a tomar. Faça o que precisa fazer, Helena, respondeu Ricardo. Seu lugar aqui estará esperando, se decidir retornar. E se não, bem, entenderei perfeitamente. Enquanto Helena deixava o escritório, uma estranha sensação de poder a invadiu. Não o poder que vem da riqueza ou da posição, mas o poder da verdade. Em suas mãos, carregava não apenas a redenção de seu pai, mas também o destino do homem que o havia destruído. Um fardo pesado, mas um que estava pronta para carregar. Os documentos em sua pasta eram como uma bomba-relógio, com potencial para explodir vidas, empresas, reputações. A grande questão agora era: ela acenderia o pavio ou encontraria outro caminho para a justiça que seu pai merecia? O pequeno apartamento que Helena dividia com sua mãe estava silencioso, exceto pelo som ocasional de páginas sendo viradas. Na mesa da cozinha, documentos estavam espalhados em pilhas organizadas metodicamente. Há 3 dias, ela se debruçava sobre eles, absorvendo cada detalhe da conspiração que havia destruído seu pai. "Ainda acordada, filha?" perguntou Dona Lúcia, aparecendo na porta em seu robe desbotado. "Já passa da meia-noite." "Preciso entender tudo, mãe", respondeu Helena, esfregando os olhos cansados. "Cada peça desse quebra-cabeça." A senhora aproximou-se, observando os documentos com uma mistura de curiosidade e apreensão. "E o que descobriu até agora?" Helena suspirou profundamente. "Que meu pai era exatamente o homem que você sempre disse que ele era, íntegro até o fim." Ela pegou uma folha de papel e a estendeu para a mãe. "Olhe isso. É uma carta que ele escreveu para Ricardo antes de ser afastado da empresa. Ele sabia o que estava acontecendo, sabia que estavam planejando algo ilegal e se recusou a participar mesmo sabendo que seria punido por isso." Dona Lúcia leu a carta em silêncio, lágrimas formando-se em seus olhos. Seu José sempre foi assim, teimoso no que acreditava ser certo. Ela devolveu o papel com mãos trêmulas. "O que vai fazer agora, filha? Com tudo isso?" Era a pergunta que atormentava Helena há dias. Em suas mãos estava o poder de destruir Ricardo e toda a sua empresa. Poderia levar os documentos às autoridades, à imprensa. O escândalo seria imenso, um dos maiores empresários do país confessando ter forjado provas contra um sócio inocente décadas atrás. A queda seria estrondosa. "Ainda não sei", confessou Helena. "Parte de mim quer justiça, quer que todos saibam o que aquele homem fez. Mas outra parte o quê?" incentivou a mãe. "Outra parte se pergunta o que papai faria", respondeu Helena, sua voz quase um sussurro. "Se vingança é realmente justiça, e se destruir a vida de Ricardo trará paz para nós ou para a memória dele." Dona Lúcia sentou-se ao lado da filha, tomando suas mãos entre as suas. Mãos envelhecidas prematuramente por anos de trabalho duro, contrastando com as mãos mais jovens de Helena. Sua avó tinha um ditado: "Quem busca vingança deve cavar 2 covas, uma para o inimigo e outra para si mesmo." "Não é vingança que busco, mãe. É justiça." "E qual é a diferença na prática?" perguntou a senhora com a sabedoria simples que sempre a caracterizou. "O nome do seu pai será limpo, mas ao custo de destruir outro homem. É isso que José iria querer?" Helena refletiu sobre a pergunta. Seu pai, pelo que se lembrava e pelo que descobrira nos documentos, era um homem de princípios inabaláveis, mas também compassivo. "Não sei", admitiu finalmente, "mas preciso fazer algo. Não posso simplesmente guardar essas provas e fingir que nada aconteceu." "Ninguém está sugerindo isso", disse Dona Lúcia gentilmente. "Apenas peço que encontre um caminho que traga paz, não mais dor. Já tivemos dor suficiente nessa história." Com essas palavras, a senhora beijou a testa da filha e retirou-se para seu quarto, deixando Helena sozinha com seus pensamentos e com a montanha de documentos que contavam a história de uma traição que mudara o curso de muitas vidas. Na manhã seguinte, após uma noite quase sem sono, Helena tomou sua decisão.
Não seria o caminho mais fácil, mas seria o caminho certo, o caminho que honraria verdadeiramente a memória de seu pai. Preparou-se meticulosamente, vestindo-se com o mesmo cuidado que teria para uma reunião importante, porque de fato seria a reunião mais importante de sua vida. Colocou todos os documentos em sua pasta, respirou fundo e saiu. Seu destino, porém, não foi o escritório de Ricardo como talvez ele esperasse. Em vez disso, dirigiu-se a um modesto escritório de advocacia especializado em direito empresarial e criminal. Havia marcado a consulta no dia anterior, pedindo discrição absoluta. Senhorita Santos, bem-vinda, cumprimentou a advogada, uma mulher de meia-idade com expressão séria, mas gentil. Entendi por telefone que tem um caso delicado em mãos. Mais do que delicado, doutora, respondeu Helena, colocando a pasta sobre a mesa. Potencialmente explosivo. Envolve um dos maiores empresários do país e uma conspiração para incriminar meu pai há quase 20 anos. Durante as 2 horas seguintes, Helena apresentou cada documento, explicou cada conexão, revelou cada parte da história que conhecia. A advogada ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais, seu rosto revelando surpresa crescente. Isso é extraordinário, disse ela quando Helena terminou. Com estas provas, não apenas poderíamos limpar o nome de seu pai póstumamente, mas também iniciar um processo criminal contra o Sr. Almeida e, potencialmente, outros envolvidos que ainda estejam vivos. É possível fazer apenas a primeira parte? Perguntou Helena. Limpar o nome do meu pai sem necessariamente destruir o Sr. Almeida? A advogada ajustou os óculos, estudando Helena com curiosidade. É possível, mas incomum. A maioria das pessoas em sua posição buscaria justiça completa. A justiça que busco é pela memória do meu pai, explicou Helena. Ele era um homem íntegro que foi injustamente acusado. Quero que a verdade sobre isso venha à tona. Quanto ao Sr. Almeida, acredito que sua punição ou redenção é algo que ele precisa buscar por si mesmo. Entendo, assentiu a advogada, embora seu olhar sugerisse que não compreendia completamente. Nesse caso, podemos preparar uma petição judicial para a revisão do caso de seu pai, apresentando estas provas de maneira controlada. Ainda assim, preciso alertá-la. Uma vez iniciado o processo, não teremos controle total sobre o desenrolar dos eventos. A justiça e a imprensa podem seguir caminhos que não antecipamos. Estou ciente dos riscos, respondeu Helena, sua determinação evidente, mas confio que possamos encontrar um equilíbrio entre verdade e compaixão. Quando saiu do escritório da advogada, Helena sentiu um peso sendo parcialmente levantado de seus ombros. O processo legal seria longo e complexo, mas o primeiro passo estava dado. O nome de seu pai seria finalmente limpo. Sua próxima parada foi igualmente importante. Dirigiu-se à sede do Grupo Almeida, mas não para retomar seu trabalho. Precisava de uma conversa final com Ricardo. O empresário parecia ter envelhecido anos nos poucos dias desde que Helena o vira pela última vez. Quando ela entrou em seu escritório, ele levantou-se com uma expressão que misturava apreensão e resignação. Tomou sua decisão, disse ele. Não era uma pergunta. Sim, confirmou Helena, sentando-se na cadeira que ele indicou. Contratei uma advogada. Vamos entrar com um processo para limpar o nome do meu pai judicialmente. Ricardo assentiu lentamente, como se aceitasse um veredicto inevitável. E quanto a mim, devo preparar-me para o pior? O processo focará exclusivamente na inocência do meu pai, explicou Helena, mantendo a voz firme apesar da emoção que sentia. Sua confissão será usada sim, mas de forma controlada. Não estamos buscando uma condenação criminal contra o senhor. A surpresa no rosto de Ricardo era evidente. Por quê? Perguntou ele, sinceramente confuso. Depois de tudo que descobriu, por que me pouparia? Helena considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Não estou fazendo isso pelo senhor. Estou fazendo pelo meu pai e por mim mesma. Vingança não traria paz para nenhum de nós, e acredito que a verdadeira justiça não se trata apenas de punição, mas de restauração.
Restauração, repetiu Ricardo, a palavra soando estranha em seus lábios. Sim, confirmou Helena. Quero restaurar a verdade sobre quem meu pai era. E acredito que o senhor tem a chance de restaurar algo em si mesmo, se escolher esse caminho. Ricardo baixou os olhos, uma vulnerabilidade inédita em seu semblante sempre controlado. Não sei se mereço essa chance, Helena. Não se trata de merecer, respondeu ela. Se trata de fazer agora o que é certo, mesmo que tardiamente. Como o senhor mesmo me disse uma vez, algumas vezes precisamos tocar o fundo do poço para descobrir a força que existe dentro de nós. Um silêncio contemplativo pairou entre eles. Finalmente, Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade abaixo. O que espera de mim, concretamente? Que fale a verdade, respondeu Helena simplesmente. Que testemunhe voluntariamente sobre o que aconteceu, sobre a inocência do meu pai. Que use seus recursos não para se proteger, mas para ajudar a corrigir essa injustiça. Ricardo virou-se para encará-la, um novo tipo de determinação em seu olhar. Farei isso, prometeu ele. E mais, se me permitir, gostaria de criar uma fundação em nome de seu pai, algo que perpetue os valores que ele defendia, que apoie jovens empreendedores que, como ele, recusam-se a comprometer sua integridade. Helena não esperava essa oferta. Por quê? Porque seu pai merece esse legado, respondeu Ricardo, e porque talvez seja a única forma de dar algum sentido a toda essa tragédia, transformar o mal que fiz em algo positivo para o futuro. Pela primeira vez em dias, Helena sentiu-se verdadeiramente esperançosa. Não era o fim que imaginara para essa história, mas talvez fosse um fim melhor. Não apenas justiça, mas também redenção. Aceito sua proposta, disse ela finalmente, mas com uma condição. Quero participar ativamente dessa fundação. Quero assegurar que os valores do meu pai sejam realmente respeitados. Ricardo estendeu a mão, um gesto formal que carregava o peso de um novo começo. Será uma honra trabalhar com você nesse projeto, Helena, e desta vez prometo sem segredos entre nós. Quando Helena saiu do escritório naquele dia, sabia que sua jornada estava longe de terminar. O processo legal seria apenas o início. Haveria obstáculos, detratores, pessoas que questionariam suas escolhas, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se em paz com o rumo que sua vida havia tomado. Os meses seguintes foram intensos. O caso judicial para a revisão póstuma das acusações contra José Santos avançou lentamente pelo sistema, enfrentando resistências burocráticas e ocasionais tentativas de obstrução por parte de antigos aliados de Eduardo Mendes, que ainda ocupavam posições de poder. Mas desta vez, José tinha aliados poderosos. Ricardo cumpriu sua promessa, fornecendo não apenas sua confissão formal, mas também testemunhando pessoalmente perante os juízes. Foi um momento surreal para todos que acompanhavam o caso. Um dos empresários mais respeitados do país, admitindo abertamente seu papel em uma conspiração 2 décadas antes. Fiz o que muitos fazem no mundo dos negócios, declarou ele durante seu depoimento. Sacrifiquei a integridade em nome do lucro, a honra em nome do poder, e no processo destruí um homem cuja única falha foi recusar-se a fazer o mesmo. José Santos merece que a verdade seja conhecida, mesmo que tardiamente. A imprensa, naturalmente, teve um dia de campo com a história. Magnata confessa crime do passado para salvar honra de sócio falecido. Estamparam as manchetes. Houve especulações sobre as motivações de Ricardo, teorias conspiratórias sobre seu relacionamento com Helena. Análise sobre o impacto que a revelação teria nos negócios do Grupo Almeida. Surpreendentemente, porém, as consequências negativas para Ricardo e sua empresa foram menores do que muitos antecipavam. Em parte porque ele havia se antecipado à tempestade, fazendo uma confissão pública completa antes que os detalhes vazassem de forma distorcida. Em parte porque a história de redenção, o poderoso empresário buscando corrigir um erro do passado, ressoava com o público de uma forma que ninguém previra. Há algo profundamente humano nessa história, comentou uma conhecida colunista.
Um lembrete de que nunca é tarde demais para fazer o certo, para buscar redenção. Para Helena, no entanto, nada disso importava tanto quanto o dia em que, finalmente, o juiz proferiu a sentença. Todas as acusações contra José Santos foram oficialmente retiradas, seu nome plenamente reabilitado. A justiça havia finalmente declarado o que sua família sempre soubera. Ele era inocente. Na pequena cerimônia que se seguiu à decisão, apenas Helena, sua mãe, Ricardo e alguns poucos amigos próximos estiveram presentes. Dona Lúcia, agora com a saúde fragilizada pelos anos de trabalho duro, chorou silenciosamente enquanto segurava um retrato do marido. Ele sempre soube que este dia chegaria, disse ela para Helena. Sempre dizia, a verdade é como óleo na água, Lúcia. Pode demorar, mas sempre vem à tona. Helena abraçou a mãe com força, suas próprias lágrimas misturando-se às dela. Conseguimos, mãe. Conseguimos. Ricardo manteve-se discretamente afastado, permitindo que mãe e filha vivessem seu momento de vindicação em privacidade. Mas quando Helena o viu na beira da sala, fez um gesto para que se aproximasse. O senhor faz parte disso, disse ela simplesmente. Para o bem e para o mal, nossa história está conectada. Ricardo aproximou-se com hesitação, claramente emocionado. Agradeço por me permitir estar aqui, disse ele, sua voz baixa. Sei que não mereço, mas significa muito. Dona Lúcia, para surpresa de todos, estendeu a mão para Ricardo. José costumava dizer que não existe erro tão grande que não possa ser perdoado se houver arrependimento sincero, disse a senhora, seu tom gentil, apesar dos anos de sofrimento. Ele teria ficado orgulhoso de ver este momento. Não apenas seu nome limpo, mas também o homem que o prejudicou buscando redimir-se. As palavras da idosa atingiram Ricardo profundamente. Ele aceitou a mão estendida com reverência, incapaz de conter as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Obrigado, sussurrou ele. Seu perdão significa mais do que posso expressar. Aquele momento de reconciliação marcou o verdadeiro início de um novo capítulo. Nas semanas seguintes, conforme prometido, a Fundação José Santos foi oficialmente estabelecida. Seu objetivo: promover ética empresarial e apoiar empreendedores que, como seu patrono, recusavam-se a comprometer seus princípios, mesmo sob pressão. Helena assumiu a direção da fundação, afastando-se gradualmente das operações diárias do Grupo Almeida, não por ressentimento, mas porque encontrara sua verdadeira vocação: usar a história de seu pai para inspirar uma nova geração de empresários. A ética não é um luxo ou um diferencial, declarou ela na cerimônia de inauguração da fundação. É o alicerce sobre o qual qualquer negócio verdadeiramente sustentável deve ser construído. Meu pai sabia disso décadas atrás, quando se recusou a participar de um esquema que parecia apenas como os negócios funcionam. Hoje sua visão está mais relevante do que nunca. O público aplaudiu entusiasticamente, inclusive Ricardo, que assistia da primeira fila. Nos meses que se seguiram, a fundação cresceu rapidamente, atraindo apoiadores, parcerias com universidades e até mesmo reconhecimento internacional por seu trabalho pioneiro em governança corporativa. Para Helena, o trabalho na fundação trouxe uma satisfação que nunca havia experimentado antes. Cada jovem empreendedor apoiado, cada empresa que adotava práticas mais éticas, inspirada pela história de José Santos, era uma pequena vitória que honrava a memória de seu pai. Sua relação com Ricardo também evoluiu para algo inesperado. Não exatamente amizade, mas um respeito mútuo baseado na honestidade brutal que haviam compartilhado. Ele continuava sendo seu mentor em muitos aspectos, agora com uma humildade que o tornava um guia mais sábio do que jamais fora em seus dias de arrogância. Você me lembra tanto seu pai, comentou ele certa tarde, enquanto discutiam o futuro da fundação. A mesma integridade inabalável, a mesma visão clara do que é certo. Com uma diferença, respondeu Helena sorrindo levemente. Aprendi também a importância do perdão, algo que talvez ele não tenha tido a chance de exercitar. Ricardo assentiu pensativamente.
Acredita que ele me perdoaria se estivesse vivo? Helena considerou a pergunta por um momento. Acredito que sim, respondeu finalmente. Não imediatamente, não facilmente, mas eventualmente. Porque o perdão não é apenas um presente que damos aos outros. É uma libertação que concedemos a nós mesmos. O silêncio que se seguiu foi confortável, contemplativo. Dois indivíduos unidos por uma história dolorosa, mas agora trabalhando juntos para transformá-la em algo maior que eles mesmos. À medida que os anos passavam, a vida de Helena continuou sua transformação. A menina simples da periferia, que sonhava apenas com um emprego estável e um pequeno apartamento, tornou-se uma mulher respeitada nos círculos empresariais e sociais, não por sua associação com Ricardo Almeida, mas por seu próprio mérito e pelos valores que representava. E quanto ao romance, aquele elemento que parecia inevitável quando um empresário atraente salva uma jovem em dificuldades, Helena surpreendeu a todos, inclusive a si mesma, ao encontrar o amor onde menos esperava. Em Paulo, um professor universitário de ética empresarial que conheceu durante um seminário da Fundação. Um homem quieto, inteligente, sem riqueza material, mas com a mesma integridade inabalável que ela tanto valorizava. Você poderia ter escolhido alguém mais convencional, comentou Ricardo quando ela anunciou seu noivado. Não havia crítica em sua voz, apenas curiosidade genuína. Poderia, concordou Helena, um sorriso sereno em seu rosto. Mas aprendi que as aparências e convenções raramente nos levam à verdadeira felicidade. Escolhi alguém que me lembra diariamente do que realmente importa. No dia de seu casamento, simples mas elegante, Helena teve uma surpresa emocionante. Entre os presentes recebidos, havia uma caixa antiga contendo cartas que seu pai escrevera para sua mãe antes de morrer. Cartas que Dona Lúcia guardara todos esses anos, esperando o momento certo para compartilhá-las. Seu pai teria tanto orgulho da mulher que você se tornou, disse a senhora emocionada. Ele sempre soube que você faria a diferença no mundo. Naquela noite, após as celebrações, Helena leu as cartas em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto. Em uma delas, seu pai escrevera palavras que pareciam quase proféticas. Minha querida Lúcia, não sei o que o futuro reserva para nossa pequena Helena, mas tenho certeza de uma coisa. Ela carrega em si uma força que nem mesmo ela conhece ainda. Uma força que um dia a ajudará não apenas a superar as dificuldades que certamente enfrentará, mas também a transformá-las em algo belo e significativo. Porque é isso que fazemos, nós que viemos de baixo. Transformamos pedras em degraus. Helena guardou a carta junto ao coração. Seu pai estava certo, embora de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. A traição que sofrera, a injustiça que marcara sua família, o encontro inesperado com o homem que causara tudo isso, cada pedra em seu caminho havia, de fato, se transformado em um degrau. Um degrau não apenas para sua ascensão pessoal, mas para algo muito maior. A chance de mudar, mesmo que minimamente, a forma como os negócios eram conduzidos. A chance de honrar a memória de um homem que se recusara a comprometer seus princípios, mesmo quando isso significou perder tudo. E enquanto observava o pôr do sol pela janela, Helena sentiu uma paz profunda. Sua jornada não havia terminado. Na verdade, em muitos aspectos estava apenas começando. Mas agora caminhava não apenas com a força que seu pai sempre vira nela, mas também com a sabedoria duramente conquistada através das provações que enfrentara. Uma sabedoria que lhe ensinara que, às vezes, as maiores bênçãos surgem dos lugares mais inesperados, e que mesmo as histórias que começam com traição e dor podem, eventualmente, encontrar seu caminho para a redenção e para a paz. Se essa história chegou até você que está nos acompanhando, talvez seja um sinal de que também em sua vida, as dificuldades que enfrenta hoje podem ser o início de uma transformação que nem imagina. Porque, como Helena descobriu, é justamente quando o mundo parece desabar que encontramos dentro de nós a força para construir algo novo e mais belo sobre as ruínas.